como eu já disse há bocadinho, e vai ser com aquela canção que todos vocês me pedem nas redes sociais e pronto, faça um grande sucesso, que é a chave do amor. como? Do amor. Não ouço bem? Do amor. Ah, a chave do calor? A chave do... Mais forte um bocadinho, a chave do... A chave do amor. Ora bem, para vocês todos, então essa chave é para cada um de vocês. Está bem? E para o vosso marido tem que abrir o coração, claro. A chave do amor, ok? Vamos lá! Vamos ver! A chave que eu te dei não dou mais ninguém. Abre a porta, meu amor, só contigo eu estou bem. Não me deixes a tua porta.